Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver os tipos de sujeito. Na aula passada, nós vimos frase, oração e período e sujeito e predicado. Então, lembrando que sujeito e predicado são os termos essenciais de uma oração. Porém, os sujeitos têm classificações, tá? Então, eu vou mostrar para vocês hoje as classificações do sujeito. Então, a primeira classificação do sujeito é sujeito simples. O que é um sujeito simples, gente? É apenas uma palavra, ou seja, apenas um núcleo. Por exemplo, a linda mulher chegou cedo. Lembra que eu falei para vocês que para descobrir o sujeito a gente tem que fazer uma pergunta? Quem ou que? Então, a linda mulher chegou cedo. Quem chegou cedo? A linda mulher. Então, o meu sujeito é a linda mulher. Então, eu tenho apenas um núcleo. Então, simples. Sujeito composto é quando nós temos duas palavras, ou seja, dois núcleos. O menino e a menina chegaram. Quem chegou? O menino e a menina. Então, aqui, o meu sujeito é o menino e a menina, e nisso nós temos aí dois núcleos, duas palavras, e chamamos de sujeito composto. Depois nós temos aqui o sujeito indeterminado. É aquele sujeito que ele fica escondido, porém a gente não consegue determinar quem é o sujeito. Ele geralmente é a terceira pessoa do plural, tá? Então, chegaram cedo à festa. Quem chegou cedo à festa, né? Chegaram. Pode ser eles chegaram, pode ser elas chegaram, pode ser vocês chegaram. Então, eu não sei, eu não consigo determinar o sujeito. Então, ele é indeterminado. E chegaram, o verbo chegaram aqui indica que está na terceira pessoa do plural. Então, é eles, né? Então, sujeito indeterminado. Depois, nós temos o chamado de sujeito elíptico ou oculto. Tá? Então, é aquele que você consegue determinar, mas você não consegue ver na frase, ele não está presente na frase. Mas a gente consegue sim, diferente do indeterminado que a gente não sabe quem é o sujeito, no oculto a gente consegue descobrir. Vamos ver. Chegamos cedo à festa. Quem chegou? Nós chegamos. Então, eu consegui adivinhar que é o nós, que é o pronome nós, então, sujeito oculto. Cheguei cedo à festa. Quem chegou? Eu cheguei. Então, consegui também determinar o sujeito. Embora ele esteja oculto, escondido, eu consigo saber quem é esse sujeito. Então, aí, nesse caso, nós chamamos de oculto, tá? E o inexistente, ou chamado também de oração sem sujeito, são os sujeitos formados por fenômenos da natureza, como o verbo chover, trovejar, nevar, relampejar, né? E todos os verbos fenômenos da natureza. O verbo haver, quando tiver sentido de existir, e o fazer também, quando for um tempo que já passou. Então, choveu muito ontem. Então, já marcou ali com o verbo chover. Então, ele é oração sem sujeito ou inexistente. Havia muitas pessoas lá, né? Havia aí no sentido de existia pessoas lá. E o verbo fazer, no tempo decorrido, faz 2 anos. Então, já passou o tempo. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, agora, depois de vocês copiarem, tá, gente? É para copiar essa matéria aí que eu passei para vocês no caderno de português, tá? Os tipos de sujeito. E aí, depois que vocês copiarem, vocês vão fazer essa atividade. Vocês vão fazer uma frase com cada tipo de sujeito. Então, por exemplo, vai fazer uma frase com sujeito simples, uma com composto, uma com indeterminado, uma com inexistente, tá? Uma com cada tipo de sujeito. Vai bater foto da atividade e mandar no WhatsApp, tá bom? Então, façam aí, copiem a matéria no caderno de português, depois faça a atividade e me envie foto, tá bom? Vou esperar então.
Então, essa foi nossa aula 1 de português. Daqui a pouco teremos a aula 2, tá bom? Até lá!